Oi, boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa live. Meu nome é Tarsila Garcia, eu sou a diretora da Venere Brasília Medical Plastic e nós vamos hoje apresentar uma live para vocês muito interessante, onde nós vamos abordar um tema do Outubro Rosa e a prevenção do câncer de mama, tá? Hoje nós vamos ter a participação do doutor, mestre, professor Antônio Roberto Bozola, e ele vai trazer mais informações, esclarecer dúvidas e fazer esse bate-papo com a gente. Já sejam todos bem-vindos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, dá o like, curte. Já tô vendo todo mundo aqui. Obrigada pela participação de todos. E eu queria já abordar de antemão com vocês essa situação importante da mulher, né? Que é o câncer de mama. Tá? Só organizando aqui a câmera, como é que tá? A imagem tá bem? Vocês estão me ouvindo bem? Me dá um feedback aí, por favor. A gente vai fazer a chamada para poder convidar o doutor. Boa noite a todos, mais uma vez. E obrigada mais uma vez pela participação. Façam as perguntas, já deixem as perguntas aqui, porque no final da live nós vamos escolher 3 perguntas que o doutor vai estar respondendo aí para vocês, tá? Estão me ouvindo, gente? Esperar aqui mais um pouquinho para o pessoal chegar, tá? Eu entrei antes para preparar toda a parte de áudio e de imagem, e aí daqui a pouco o professor já vai entrar conosco. Sejam todos bem-vindos. Aproveita, já vai aí, deixa o like, curte, manda para os seus amigos, tá bom? É isso, obrigada. Obrigada a todos pela participação. Já fez a sua pergunta? Deixa ela aí preparada que daqui a pouco a gente já vai abordar aí várias coisas importantes, tá? Que engloba os homens também. Pessoal, daqui um minutinho, tá? A gente já vai estar aí convidando o nosso médico responsável da Venere para participar conosco. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de reconstrução de mama pós-mastectomia. Você, minha amiga mulher, você já faz o autoexame? Você já conhece o seu corpo? Você já se conhece? É importante, não só agora no mês de outubro, mas em todos os meses, que nós, mulheres, tenhamos esse cuidado conosco mesmo. Durante toda a vida, nós vemos aí que os casos de câncer de mama têm aumentado e isso se requer por diversos fatores. E um deles é deixar claro, isso aí, amiga, todo mundo tomando aguinha, é deixar claro que é importante você conhecer a si própria. Então, faça o autoexame, se conheça, para que você possa detectar esse câncer o mais rápido possível e você possa, aí, com a ajuda do seu médico, vir a diagnosticar e a partir daí você poder, né, entrar com a parte de um tratamento, que é esse o motivo que nós estamos aqui hoje abordando o tema, tá? Então agora eu vou pedir para o professor entrar para que ele possa participar conosco, ele já está nos aguardando e nós já vamos dar continuidade. O professor pode entrar, já pode solicitar o convite e a gente já vai dar continuidade à nossa live. Só um segundinho, pessoal. Eu vou precisar que o senhor me convide, doutor, que eu tô tentando mandar aqui pro senhor e não foi. Tá? Pode solicitar aí, que eu vou aceitar. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Alguém pode me dizer se tá me ouvindo bem, porque eu não tô tendo um bom retorno. Tá, ok. Doutor, pode entrar. Obrigada, Kaique.
Oi, Oi, Elaine, tudo bem? Seja bem-vinda. Daqui a pouco é o seu dia de fazer sua cirurgia. Como é que tá? Tá ansiosa? Olha aí, pessoal, o professor já vai entrar com a gente. Só um segundinho. Tá dando um erro aqui, só um momento. Isso. Olá, doutor, boa noite. Boa noite, Tarsili, como vai? Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Você também Tá cortando aqui a minha cabeça, doutor, aí para o senhor? tá? Tá Peraí, sim. deixa eu tentar organizar aqui para ver se melhora aqui a nossa imagem. Isso, tá melhor. Tudo bem? Seja bem-vindo, doutor. Tudo ótimo. Pode se apresentar, que os nossos ouvintes estão aqui ansiosos para lhe conhecer. A imagem do senhor aqui, tá? Tá bom, eu sou Dr. Bozola, Antônio Roberto Bozola. Eu sou professor doutor, chefe da seção de cirurgia plástica da Faculdade Estadual de Medicina de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Brasil. Estou aqui à disposição sua para responder as perguntas que eventualmente vocês possam fazer. Fiquem à vontade e eu vou tentar usar o mínimo possível de terminologia médica para que todos entendam mais facilmente, não é? Sim, doutor. Inclusive, eu entrei na live já abordando essa atenção, que eu acho que seria o mais importante agora para a gente trazer, né, de informação para todas as mulheres que estão nos assistindo em relação ao autoexame. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso já de antemão, como se detectar, né, essa questão aí do nódulo, explicar para a gente como realizar esse autoexame. Então, uma coisa tão simples e que eu tenho a impressão que, por falta de divulgação, as pessoas não fazem. Certo. Quando uma menina se torna mulher e os hormônios femininos estimulam os tecidos glandulares e a mama cresce, ela se torna uma mulher. Basta, tomando banho, basta ao banho massagear e palpar as suas mamas. Eu digo no banho porque a água faz a mama, a mão deslizar mais facilmente. E se detectar alguma coisa de diferente, um carocinho, um nódulozinho aqui ou acolá, procurar o seu ginecologista ou mastologista. Porque daí é que vai partir um diagnóstico precoce. Aliás, se usa a palavra diagnóstico precoce erradamente. O diagnóstico é feito depois dessa fase. E o diagnóstico precoce é feito, então, o mastologista ou o ginecologista vai pedir ultrassom e mamografia e daí partir para se é benigno ou maligno. A maioria das vezes é. Então é assim, simples. É simples, então. É Só, muito. só que a gente não tem total. Nós mulheres, por exemplo, eu posso falar, né, pelo lado feminino, que às vezes a gente acaba deixando isso passar, porque antigamente se falava muito em câncer de mama mais velha e que não tinha tanto índice, né, na juventude. Mas hoje em dia a gente já nota que até mulheres bem mais novas já estão aí dando entrada, né, nos hospitais, realizando cirurgias. E assim, tem que cuidar mesmo, tem que se autoavaliar, é no banho, é qualquer. Tem algum outro sintoma, doutor, que a mulher possa sentir, além do, por exemplo, além do autoexame, né? Tem algum sintoma que ela possa vir a sentir, que já possa indicar que ela possa estar com. Em geral, não. O câncer, ele cresce e ele vai dar sinais e sintomas depois de muito grande, às vezes, e às vezes até com metástase já para pulmão, fígado, ossos. Então, o ideal é sempre estar atenta nas suas mamas. A Certo. palpação
Não do banho, eu chamo do banho, mas pode ser a qualquer momento. Eu chamo do banho porque a água ajuda a mão deslizar e facilita isso aí. É. Uma outra, muitas pacientes já têm prótese de mama. A prótese atrapalha? Não, a prótese ajuda, porque a prótese empurra o nódulo para frente, entendeu? E facilita até a detecção com esse tipo de palpação. Ai, que legal, doutor. É interessante mesmo para nós que somos leigas. Eu falo pela maioria das mulheres, né? Acabam não sabendo como fazer esse exame, e aí é bom a gente trazer de antemão já, abordar isso e que a gente dê continuidade, né, nas perguntas. Então, doutor, hoje nós vamos falar sobre as perguntas mais comentadas, as pessoas comentaram mais sobre alguns tipos de perguntas e outras menos. Então, nós criamos um roteiro que nós vamos abordar algumas perguntas para o senhor nos responder, e a partir daí, se for tendo outras perguntas, a gente vai verificando aqui e vamos responder, tá? No final da nossa live, nós vamos escolher 3 perguntas, que é o brinde, né, que a gente vai dar aí para as nossas pacientes, futuras pacientes Venere, mas que não seja por câncer, que seja apenas por cirurgia plástica, para ficar ainda mais linda. Mas se for preciso também, nós temos a equipe preparada que pode, né? Então, doutor, vamos para a primeira pergunta, tá? Como nós falamos, né, sobre essa questão de detectar, nós já até, inclusive, já respondemos, né, que o senhor acabou de dizer, que ela pode fazer esse autoanálise, como pode detectar. A partir daí, a gente vai para a segunda, então. E quando, doutor, essa paciente, ela identifica o nódulo, ela vai procurar o mastologista, ela vai procurar o ginecologista, então, para fazer o exame? Exato. Então, ela detectou um nódulo, alguma coisa de diferente na mama, em geral é um nódulo, o tumor de mama, ele cresce como se fosse um carocinho, e depois ele vai aumentando o diâmetro até a pessoa sentir. Não é? E aí, detectado, é feito uma mamografia e ultrassom quando a mama é muito densa. E aí, então, a partir desse exame, já se tem uma ideia de benignidade ou malignidade. Se tiver alguma dúvida, essa paciente vai para eventualmente uma ressonância magnética, que é um exame muito mais refinado. E também, nesse momento, se faz uma biópsia por uma agulha. É uma anestesia local, o radiologista introduz uma agulha, tira um fragmentozinho daquele nódulo, e isso vai para um exame chamado histopatológico. Ali, então, se detecta ou não a benignidade ou malignidade dessa lesão. Em geral, quando vai para essa fase, é a fase definitiva do diagnóstico. Eu digo sempre que quando esses tumores são pequenos, por isso a detecção precoce é importante, em geral, existe uma cura. Então, é muito importante para a mulher isso, entendeu? E não só cura, como também, depois nós vamos conversar disso, a recuperação. Certo. Tá. Perfeito, doutor. Bem esclarecedor, tá? Então, a gente já sabe qual é o próximo passo, né, a tomar a partir do momento em que é detectado esse nódulo, se faz todos esses exames, e agora nós temos que passar para a questão de que após ter essa detecção, após descobrir que tem o nódulo, essa paciente, então, ela vai detectar o nódulo, ela vai passar, e como o senhor disse, então pode ser o caso do benigno ou do maligno, né? Quando se dá por maligno, talvez eu não esteja sabendo reformular a frase bem, mas, por exemplo, o benigno, há necessidade de fazer a mastectomia ou somente quando é maligno? Não, no caso de ser benigno, em geral, se é um nódulo, ele vai ser acompanhado
E se ele começar a crescer muito, em geral são os fibroadenomas, não é? Então ele é removido simplesmente sem nenhuma dificuldade. Ah, É entendi. maligno, se ele é maligno, então aí a gente programa um tratamento para esse tumor maligno. Certo. Posso já te explicar isso. Essa paciente vai para a sala de cirurgia e aí já é programado uma conduta que pode ser, primeira, apenas uma tumorectomia, ou seja, o tumor é tirado com margem de segurança e aí também é retirado da axila um nódulo, um gânglio. A gente chama isso de gânglio sentinela. Certo. Esse gânglio é detectado a partir de um radioisótopo injetado na mama e esse radioisótopo vai lá para o gânglio. Ele é chamado sentinela porque é o que está na frente. Aí, no ato cirúrgico, um contador Geiger vai lá, localiza o gânglio e o mastologista remove o gânglio. Esse gânglio vai imediatamente por um exame histológico, para ver se tem nele câncer ou não. Nossa, que interessante. O caminho está praticamente andado. Essa pessoa faz uma o mastologista faz uma tumorectomia e o cirurgião plástico faz uma plástica de reparação dessa Só não mama. responde agora, porque é a próxima pergunta. Só um segundinho, doutor. Tá Porque bom. senão a gente vai entregar o ouro todo aí antes de concluir. Doutor, antigamente eu já fiz essa pergunta, mas eu vou inclusive reformular ela de novo, porque como nós falamos bem pouco, agora acho que é a necessidade da gente acabar dando espaço para que o senhor possa explicar melhor sobre essa questão do câncer de mama, que antigamente, tanto da época da minha mãe, dos meus avós, falava-se muito, né, do câncer em pessoas mais velhas. O que o senhor pode falar para nós hoje em relação ao índice que também alcança mulheres bem mais jovens, por exemplo, mulheres de 20 e poucos anos, e trazer alguns relatos para nós, para que a gente possa conhecer um pouco mais sobre isso. Tá. Veja bem, o que a gente tem notado no dia a dia, no nosso trabalho, é a incidência do tumor de mama está aumentando nas populações de faixa etária mais baixa. Então, antigamente, como você aí explicou, a gente falava isso da mãe e da avó, não é? Eu já tive a oportunidade de tratar de paciente com 13 anos com tumor, com 17, com 23, com 29, com 30. Hoje, e abaixo de 45, é muita gente que está tendo tumor. A causa, possivelmente você poderia me perguntar, e por quê? Não, eu, pessoalmente, ainda acho que não tem uma causa. Mas tem um cirurgião que já não está entre nós, infelizmente, chamado Umberto Veronese, um italiano do Instituto Nacional do Câncer de Milão, que as mulheres deviam rezar uma missa por semana para ele, porque ele mudou completamente o tratamento do câncer de mama. Nossa, que legal. Porque antigamente a mulher ficava mutilada. E com os estudos dele, não ficam mais. E o senhor sabe mais ou menos há quanto tempo que podemos falar assim, quantidade de anos, uma base de quando isso se torna mais realidade para nós, mulheres? Desde 1986. Nossa. Ele publicou o trabalho dele em 1986. Eu tive a honra de conhecê-lo e era uma pessoa maravilhosa. E além de uma pessoa que eu assisti uma palestra dele de 45 minutos e ele foi aplaudido de pé por 1.500 cirurgiões. Ou seja, nós devemos, né? Veronese, não pode esquecer esse nome nunca. Vamos fazer uma grande homenagem para ele na Venner e agradecer para ele, né, que deu essa oportunidade para nós mulheres de diagnosticar mais cedo, né, e ter possibilidade. Doutor,
Desculpa, eu lhe cortei. Não, a possibilidade de recuperar as mamas, e eu digo e vou repetir isso durante a nossa conversa, de que hoje a mulher pode entrar numa sala de cirurgia com um tumor de mama e sair com as mamas mais bonitas do que entrou. Olha, então, ou seja, falar disso, para mim que sou mulher e tenho certeza que as nossas ouvintes também vão talvez se identificar comigo, me dá um certo alívio, Sim. porque falar-se na doença câncer já é muito difícil, né? Porque quando a mulher é diagnosticada com câncer, seja de mama ou de qualquer outro local no corpo, já gera aquela ansiedade, né? Que causa naturalmente e faz com que a parte, né, emocional dessa mulher fique abalada, obviamente, mas ouvir isso me acalma de uma certa forma agora, por saber que nós temos a opção. Claro que a gente já sabe que nós temos a opção, né, da mastectomia, mas se o senhor está nos falando que ela pode ir e sair com a mama até mais bonita, então não há motivos para essa mulher entrar em desespero, achar que a vida dela acabou, que a partir de agora ela não vai ser mais feliz. Essa mama dela, doutor, aproveitar o gancho, acho que vai encaixar bem com a pergunta. Essa mama, quando é até a próxima pergunta, então vou até formular junto para o senhor. Quando o mastologista faz a remoção do tumor, né? O senhor já disse como é feito, mas explica mais um pouquinho como é feita a cirurgia reparadora no momento em que é retirado o tumor. Tá certo. Quando é uma tumorectomia e o gânglio sentinela está negativo, a gente faz em seguida, depois do mastologista, faz uma plástica de mamas normal, certo? Que tem volume, está resolvido. Se o volume não é suficiente, então a gente utiliza de prótese. Ou o mastologista faz também uma chamada quadrantectomia. Quadrantectomia tira um quarto da mama onde está o tumor. Certo. E também existe volume suficiente, a gente remaneja os tecidos da mama e faz uma mama mais bonita. Aí pergunta, e a outra? A outra a gente faz também uma plástica mamária para ajustar a simetrização, não é? Para a paciente ficar com as mamas iguais. É isso que a gente faz. E eu vou voltar só para você entender uma coisinha ali nas suas colocações anteriores, que a paciente não precisa ficar desesperada, mas, em geral, eu digo às minhas pacientes o seguinte, quando elas chegam falando do tumor, em geral, elas choram, né, natural, eu digo, é uma tempestade na sua vida, mas tempestade arranca a telha, derruba a árvore, derruba o muro, estraga a casa, aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos recuperar, depois disso, recuperar a sua casa e fazer uma casa nova para você. E eu mostro a porta do meu consultório. Eu digo, está vendo aquela porta? Só sai dali sem mama quem quer. Bom, doutor. Nossa, que legal. Alívio, né? Eu vou pedir licencinha para o senhor, porque eu não posso deixar de fazer essa observação. Nós estamos com um ouvinte aqui, uma pessoa muito querida, que inclusive, além de ser minha amiga de longas datas, é a doutora Simone. Eu conheci ela na época que nós estávamos fazendo faculdade de Direito. O esposo dela era médico. Simone, eu sei que você está me vendo, estou muito feliz de você estar participando conosco. E hoje ela é médica, doutor. E ela acabou de fazer uma observação aqui, é a doutora Simone Castro. Inclusive, o pai dela foi o primeiro prefeito de Palmas, no Tocantins, e hoje o irmão dela é o governador do Tocantins. E ela está aqui lhe parabenizando e nos parabenizando pela live, né? Porque, como ela é médica hoje também, ela sabe dessa necessidade de trazer essas informações para as mulheres que muitas vezes outros médicos acabam, por exemplo, também não trazendo, né? E aí ela fez essas observações aqui, nos parabenizando, dizendo que é uma live muito boa de trazer informações que toda mulher deveria saber. E aqui em cima também nós tivemos outra ouvinte, que é a Elivânia, uma amiga daqui da Inglaterra, que falou sobre essa questão agora do que o senhor acabou de relatar, sobre a questão do emocional, né, que ela chega abalada, e ela comentou aqui para nós que muitas vezes as mulheres acabam tendo
doença gerada do câncer pelo emocional. O senhor pode falar para nós alguma coisa sobre essa questão da relação da parte emocional com a célula do câncer? Isso realmente, o que tem de estudos de realidade? O que você pode passar para nós do que representa, do que causa, né? Do que pode afetar o lado emocional da mulher em relação ao câncer, doutor? Parece que o problema do emocional não é só em relação ao câncer. Em relação a quase todas as doenças, não é? O estresse emocional, ele traz uma redução da imunologia do paciente, não é? E aí as pessoas dormem mal, as pessoas comem mal, a redução da imunologia leva a doenças infecciosas, viroses, e parece que também aos tumores, e um deles é o tumor de mama, que em conjunto com os outros também. Essa área aí é uma área ainda, vamos dizer, discutível, mas é praticamente certo que isso ocorre dessa forma. Certo. Entendi, doutor. Obrigada. Eu estava aqui anotando a pergunta aqui da outra ouvinte, a nossa amiga Kátia, que está presente também. Obrigada, Kátia, pela participação. É muito bom ter você conosco. E eu estou anotando as perguntinhas aqui, tá, pessoal? Você que não me conhece, você que não conhece o doutor e que alguém indicou para participar da nossa live, seja muito bem-vindos, tá? Se você quiser deixar aí a sua pergunta, fazer alguma observação, aproveita agora, que no final da live nós vamos sortear 3 perguntas e o doutor vai estar dando esse brinde aí, que é responder exatamente aquilo que você perguntar. Então, não deixa de comentar. Doutor, então, realmente a relação tem, né? É importante a gente se atentar para isso, para os cuidados. E quando pode ser... Olha essa pergunta. Ela ficou na minha cabeça durante toda a semana. Quando nós conversamos sobre o tema, eu fui estudar, fui pesquisar para saber, né, em relação a isso, para estar preparada. Mas essa pergunta me chamou muita atenção quando ela fala: quando pode ser feita a reconstrução? Bem, Porque ela como eu disse... identificou, desculpa ele cortar, ela identificou, o médico identificou. E agora, como é que é? É rápido, é correndo, eu posso esperar? Não, é preciso um preparo desse paciente com exames pré-operatórios, todos de cardiológicos, pneumonia do pulmão, exames de sangue e tal. E, em geral, essa cirurgia não deve demorar. Em geral, no máximo em 30 dias ela está sendo operada, não é? E aí, veja bem, como eu disse, a tumorectomia e a quadratectomia, a gente já faz a reparação imediata. Essas pacientes, elas deverão ser submetidas à radioterapia certamente, certo? Então, O senhor pode falar um pouquinho da radioterapia nesse caso, doutor? É relevante? Sim, é obrigatório, porque fica o tecido mamário, e isso é uma conduta estabelecida por Humberto Veronese. Não é? Mas coisas evoluíram de tal forma que o que a gente mais preconiza hoje, no caso do tumor de mama, é se essa paciente apresenta um tumor, então é feito a mastectomia chamada preservadora de pele e às vezes da areola. Certo. E aí essa mama é reparada imediatamente. O mastologista termina o trabalho dele, o cirurgião plástico vem e repara a mama. Nossa. Mas reparar só essa mama... Ou seja, a outra... isso é um gancho para o final, doutor. Você não vai entregar o ouro agora. Ou seja, ela é detectada, ela vai, né, fazer essa reconstrução, e aí no ato cirúrgico da retirada do tumor já faz a reparação, a cirurgia plástica. Sim, sem dúvida, imediato. Ou seja, só não se faz isso se esse tumor estiver avançado, tomado gânglios, tomado pulmão, aí a gente posterga esta reparação por um outro tempo até fazer quimioterapia, radioterapia e terminar o tratamento. Aí a gente... Mas isso é mais raro hoje. O mais comum é a detecção de tumores abaixo de 2 centímetros, o que
facilita e a gente faz tudo num ato só. Entendi. Mãe teve, faleceu. Olha, tem uma pergunta de uma ouvinte aqui que ela fala assim, doutor, quando, no caso da família, no meu caso, a minha mãe teve e faleceu, é indicado fazer a retirada das mamas para evitar correr o risco de ter o câncer? Não. Olha aí, Kátia, sua É isso. resposta. Quando tem uma história familiar, na avó, na tia, na irmã, etc., convém fazer um exame, que são testes genéticos, para detectar se essa pessoa tem BRCA1 e BRCA2 positivo. Aí sim, vale a pena. O exemplo mais prático, mais claro, e que eu chamo de efeito Angelina Jolie. A Angelina Jolie, ela tinha uma história familiar de tumor, né, na família toda, e aí ela foi e fez o teste dos BRCA1 e 2, e ela tinha uma chance de quase 90, se não me engano, é acima de 90% de chance de ter câncer de mama. O que ela fez? Ela tirou as mamas e reparou com prótese. É lógico, certo? Então, Uhum. não é porque tem um na família que tem que tirar as mamas. E, por favor, quem estiver me vendo, me ouvindo, não tire mamas normais para colocação de Olha aí, prótese. pessoal, meninas, ouçam isso, que isso aí, ó, tá acontecendo muito, E, doutor. e veja bem, não tem a mínima lógica tirar mamas normais para botar uma prótese, sabendo que esta prótese ela vai ter que ser trocada no futuro, que é entre mais ou menos hoje, que eu considero entre 10 e 20 anos, às vezes 22, 23, mas tem que trocar. Existe um conceito correndo entre nós de que a prótese não precisa trocar. Não, é uma inverdade. E Uhum. existe um conceito que ela precisa ser trocada com 10 anos. É também Uhum. verdade. Certo. Mas tem que trocar? Vai ter que trocar. Então não tem lógica tirar. E tem outra também, desculpe. A mama fica mais bonita com a prótese. Nada. Quem faz mama bonita é cirurgião, não é prótese. Prótese é tudo igual. Então, por favor, não façam isso com as suas mamas. Perfeito, doutor. Nossa, eu fico aqui ouvindo e fico imaginando, né? Quantas informações nós poderíamos ter antes para não agir por impulso ou acabar fazendo coisas por modismo, que é outra coisa que está muito também atualmente acontecendo, que é até interessante. Nem estava aqui no roteiro, a gente vai fugir do roteiro, mas tudo bem, porque live é assim mesmo, vai acontecendo naturalmente, isso é o bom do ao vivo. Doutor, hoje essa tendência, né, a colocar prótese de silicone, é algo que o senhor possa nos relatar. Claro que com a sua extensa, né, experiência, devido a tantos anos que o senhor opera e já passou por várias décadas, já viu várias etapas da cirurgia plástica. Eu estou tentando formular uma pergunta que é o que eu acho que vai de acordo com a atualidade. Essa questão da mama que as mulheres hoje em dia querem colocar prótese. Em que caso é indicado colocar prótese? Porque a maioria pode não ter conhecimento, às vezes essa mulher tem uma mama e ela quer colocar prótese porque ela acha que vai ficar com os seios levantados, vai ficar com o colo marcado. Isso é real, doutor? Olha, a gente indica a prótese para pacientes que têm o que nós chamamos de hipomastia, ou seja, uma mama pequena. Ou Uhum. quando o mastologista retirou a mama por causa de tumor. E aí a gente faz o uso da prótese para reparar a mama, para reconstruir a mama. Uhum. Quando a paciente tem mamas normais, a gente pode criar a forma que nós quisermos na mama, Uhum. certo? Uma mama normal, bonita, sem a necessidade da prótese. Tá só Hum. para que tirar e botar a prótese que vai ter que trocar
e, eventualmente, ter lá na frente algum tipo de problema. O melhor é reparar a mama com seus tecidos próprios, é natural. Que é o que a gente faz nas pacientes que não têm tumor, não é? Uhum. Perfeito, doutor. Ótima colocação. Nosso amigo Marcos também está aqui presente, ele já fez aqui a perguntinha dele. Olha, Marcos, sua pergunta é bem interessante, porque entra no outro, digamos, hemisfério. Tem a mulher e tem o homem. Ou seja, essa pergunta, Marcos, é uma pergunta interessantíssima e eu não vou perguntar ela agora, porque eu quero guardar essa pergunta aí já para poder usar ela lá na frente. Já foi sorteada, já. Acabei de avisar que essa já é uma das perguntas sorteadas. Então, pessoal, vocês que são mulheres, que são casadas, ou que têm família, né, do sexo masculino também, vocês vão descobrir agora que o doutor, no final da live, já vai dar essa informação, se o homem também pode ter câncer de mama, doutor. Ou seja, guarda que essa é para o final. Ah, Marcos, fica aí com a gente. eu já Nós temos outra ouvinte aqui, doutor, também, que fez uma pergunta interessantíssima. Carize, obrigada, seja bem-vinda, tá? Vou guardar sua pergunta aqui também. Doutora Simone está também agradecendo e dizendo maravilha, que está gostando muito da nossa live. Vamos dar continuidade, então, doutor. Passando por tudo isso, nós já estamos aí caminhando para o fim desse processo da cirurgia reparadora, né? Que é assim que se chama, né? Cirurgia reparadora. Exato. Como o senhor nos explicou, que pode ser imediata ou tardia, né? De acordo com todos esses processos. Depois disso, como é que se faz essa reconstrução? Com prótese ou tem outros métodos? Olha, em geral, quando a gente vai reparar uma mama que foi mastectomizada e preservou pele e areola, paramos com uma prótese. Que, na verdade, o nome técnico de prótese é implante, né? Prótese é externa. Mas vamos ficar com prótese, que é o termo mais usado. Então, a gente utiliza da prótese. Como a prótese, lá na frente, depois de alguns anos, ela tem a necessidade de ser substituída, eu, em geral, nesta fase, se a paciente tem excessos corporais, eu procuro reparar com tecidos próprios dela, porque aí não preciso mexer nunca mais. Por exemplo, é muito comum essas pacientes ter um excedente de abdômen, de barriga, porque teve filho, engordou um pouquinho e tal. Aquele excedente abaixo do umbigo, a gente faz uma plástica de abdômen e aquele excedente abaixo do umbigo, a gente deixa ele preso no músculo chamado reto abdominal, transporta ele por baixo do tecido subcutâneo da pele, traz para a mama e refaz a mama com aquele tecido mamário, com aquele tecido abdominal, desculpe. Então, isso fica definitivo. Eu tenho pacientes, por exemplo, que eu operei em 1990, 92, fazendo isso, e estão aí já ainda com as suas mamas normais. Isso é uma possibilidade muito interessante. Então, mas por que não fazer isso imediatamente? Porque a mastectomia mais uma reconstrução desse tipo se torna uma cirurgia muito longa e grande, com perdas sanguíneas, com queda de imunologia. Então, é muito ruim para pacientes. Às vezes tem uma complicação e a paciente não se sente bem com isso. Porque, respondendo a uma coisa que você colocou lá atrás, quando a gente recupera as mamas de uma paciente pós-tumor, e essas mamas ficam bem, a paciente faz químio, faz rádio, faz o que quiser, cai o cabelo, ela não está nem aí, ela está tranquila, ela fica feliz porque está com as mamas bonitas e está se sentindo bem e se recupera bem. Então, a gente guarda esses tecidos, vamos dizer, para uma segunda etapa. Nas costas também a gente traz o músculo chamado latissimus dorsi
com pele, gordura e traz para frente. E é muito comum as pacientes terem, às vezes, uma sobra debaixo da axila, já vem e já traz para a mama, e faz o volume e a forma de uma mama. Nossa, doutor, que interessante. Olha, vieram duas perguntas na minha cabeça agora que não estavam também no script, e eu acho que vai encaixar bem. Por exemplo, às vezes, doutor, a mulher ela tem um nódulo, só que ela não conseguiu identificar. Esse nódulo ele pode estar alojado em outra parte próxima dos seios, por exemplo, da mama, pela axila, ou ele vai diretamente só mesmo para a mama? Não, o nódulo de mama é considerado o nódulo primário, né? Ele só vai para a axila com uma chamada metástase ganglionar. É um tumor e já foi para o gânglio, e do gânglio ele ultrapassa o gânglio, ele vai para fígado, pulmão, certo? E aí, então, ossos. E aí, então, é mais difícil o tratamento, porque já é uma fase avançada. Por isso, a detecção precoce. Mas o nódulo de mama, a gente, quando fala em nódulo de mama, pensa sempre em fazer o diagnóstico de benigno ou maligno. Entendi. Essa paciente, doutor, por exemplo, que foi diagnosticada, ela, por exemplo, no caso de quando retira a mama toda, então esse câncer não volta mais. Não, aí exatamente. A recidiva é só se eventualmente acontecer alguma coisa que não ficou bem. Mas normalmente a retirada da mama é curativa. Por isso a gente hoje propõe nos tumores de mama, ao invés de fazer tumorectomia e quadrantectomia, a gente tira, o mastologista tira a mama toda e a gente reconstrói. Por quê? Porque aí, se não tiver nódulo na axila, não precisa radioterapia. A radioterapia fica fora. E isso é muito bom, porque a radioterapia é bom para o tratamento do câncer de mama, mas ela machuca muito pele, tecido subcutâneo, fica uma reação inflamatória, às vezes muda a cor da pele, é um pouco complicado. Então, Falando em, desculpa, lhe cortei, mas falando em pele, e tem uma pergunta aqui que está, inclusive, acompanhando o item da última pergunta que fala sobre os outros métodos. E se o mastologista tiver que retirar a areola? se tiver que retirar a areola, nós temos, depois da reparação pronta, passou a fase de cicatrização, a gente tem dois caminhos. Um é uma reparação cirúrgica. Existem vários métodos de reparar as areolas. E a papila também, não é só a areola. A papila é o bico. E a areola... Eu ia já perguntar, desculpa a minha ignorância, mas é importante os termos, né, a gente saber. Atualmente eu tenho ao meu lado uma pessoa que faz uma tatuagem tridimensional de areola, em que, vista de frente, você não sabe se é a areola ou se é uma tatuagem. Nossa. Só de lá aparece a projeção do bico. Mas é perfeito. E as mulheres hoje estão preferindo isso, porque é uma coisa muito simples. É feito em consultório, em 1 hora de trabalho de tatuagem. Que legal. Olha, doutor, a Dani está aqui também, nossa outra ouvinte da Irlanda, tá? Está participando conosco aqui, uma amiga também faz uma pergunta. Bem interessante, Dani. Eu vou guardar sua pergunta aqui também, tá? Porque ela é bem propícia, né, pela questão da saúde. Até já ia fazer essa pergunta agora, vou aproveitar o gancho. Eu vou pular a outra, que seria a questão do tempo da cirurgia, que a gente vem com ela agora, doutor, mas esse fator aqui que a Dani falou é importante em relação o preparo dessa paciente para fazer a cirurgia. Como é que é feito em questões do restante da saúde dela? Tem alguma relação, se ela está bem, se ela não está, porque aí entra imunidade. E vamos já responder, então, a pergunta da Dani também, que ela fala da parte cardiológica, que é para mulheres cardíacas. Quais os critérios? Porque a mãe dela é cardíaca e quer fazer o implante de mama. Olha, quando a gente faz a detecção do tumor,
ela passa ou por um clínico cardiologista, ou mastologista, ou nós, cirurgiões plásticos, para fazer uma checagem geral. Inclusive para ver se não tem esse tumor à distância, que são as cintilografias ósseas, a análise do fígado, do pulmão, tudo isso para saber se o tumor está só na mama. E atitudes clínicas, por exemplo, pode ser que a paciente tenha diabetes, pode ser que a paciente tenha cardiopata, certo? O grande problema é a fumante. A fumante tem que parar. O cigarro destrói a pele, destrói a circulação chamada periférica, e isso é péssimo para o ato cirúrgico. Mas, do ponto de vista cardiológico, nenhum problema. Se é um coração que está, vamos dizer, equilibrado, está sendo tratado com cardiotônicos, pressão normal, essa paciente é monitorada durante o ato cirúrgico o tempo inteirinho. Monitores o tempo inteiro, eventualmente, inclusive, com um cardiologista na sala. Então, pode ser feito sem nenhum problema. A gente opera... Eu já cheguei a fazer reconstrução de mama em paciente grávida de 7 meses. O bebê foi monitorado o tempo todo, sob anestesia, e nós fizemos a reconstrução. Doutor, que incrível! Olha isso! E nós reparamos a mama dela. Hoje o bebê dela já está grandinho e ela está feliz da vida aí com as mamas normais. Ou seja, ela foi detectada com o câncer após... Ela estava gestante quando descobriu que tinha câncer na mama. Durante a gravidez. E aí não podia, quer dizer, esperar o bebê nascer era um tempo perdido. Ela se enquadrou naquela imediata. Exato, na imediata. E aí tirou, o mastologista tirou a mama, nós reconstruímos, e aí o bebê nasceu com o tempo normal dele, sem problemas nenhum. Gente, olha, eu juro que essa foi a parte que mais me impactou aqui da live. Eu achei que já tinha momentos aqui que eu estava impactada, assim como nossos ouvintes, com certeza também. Mas essa, para mim, acho que até agora foi a que mais me deixou surpreendida com a evolução, né, da medicina e com todo essa nova situação, né, que a gente acaba recebendo benéfica para nos ajudar, né, nessas questões aí que a mulher sempre passa. É a gestação, é a menstruação, é câncer no útero, é câncer na mama, enfim. Então, é muito bom saber que tem toda essa evolução para nos ajudar. Doutor, a gente já está quase indo para o final da live, tá? E aí a gente vai finalizar aqui para responder as outras 3 perguntas. Só o que não pode faltar. Quanto tempo dura essa cirurgia, doutor? 4 horas em geral, entre o mastologista e o cirurgião plástico. E eu vou só concluir uma coisa que ficou aí durante o tempo e nós não falamos. Certo. A outra mama. Doutor, eu ia falar agora, doutor, era o ouro, mas enfim, como o senhor já disponibilizou seu tempo para nós... Não, o tempo estava acabando e eu não ia deixar outra mama... Não, eu já ia perguntar, mas que bom que o senhor está conectado. Então já pode falar que já são de 3 a 4 horas. E aí, mas eu vou ter que perguntar para poder gerar essa ansiedade, né? Que realmente é algo que acho que durante todo o processo que nós começamos a divulgar a live para falar desse tema, muitas mulheres perguntou mesmo sobre isso, e essa era a nossa chave, o ouro da live de hoje. E a outra mama, doutor? O que fazer com ela? No caso de não ser diagnosticado para as duas, né? Se for só uma mama. Uma mama está com tumor, a outra não. Certo. O que hoje eu penso? Quando eu reparo uma mama e coloco prótese nessa mama, ela fica mais bonita, e a outra, eventualmente, é uma mama flácida, caída, feia. Eu sou favorável a que o mastologista tire também aquela mama e eu faça uma reparação dela também com prótese e consigo simetrizar a mama melhor. Então, eu consigo, esteticamente, uma qualidade muito melhor para a paciente. É. E,
do outro lado, ao retirar aquela mama, há uma redução enorme do risco daquela mama também ter tumor no futuro. E esse risco é até 1% de 1% ao ano de vida. Então, se essa paciente tem 30 anos e ela vai viver 90, ela tem 60% de chance de ter tumor naquela mama. Então, a gente já baixa o risco e o risco vem para quase nada. Entendeu? É um fundamento que, na minha opinião, eu não tenho dúvida, é a única coisa que eu preconizo, tirar uma mama normal para ser reparada com prótese. Ou seja... E também tem um outro aspecto. Tem artigos já publicados que diz que naquela mama que não tem nada, entre 5 e 10% de chance de já ter tumor. Nossa. Então, vale a pena fazer isso que eu estou preconizando. Certo? Tira as duas, repara as duas, as mamas ficam mais bonitas e a paciente tem uma redução de risco. Doutor, excelente. Parabéns. Muito obrigada por dividir conosco tanto conhecimento, tanta informação necessária para as mulheres. Vai vindo perguntas aqui na minha cabeça e eu não quero parar. Eu sei que o pessoal tem que trabalhar, eu sei que o pessoal tem que dormir, na verdade, né? Para nós aqui na Inglaterra, na Europa já é quase 11 da noite, né? Mas me veio mais uma pergunta, doutor, já que o índice de mama, do câncer de mama nas mulheres antecipou e já se tem muitos casos, me veio uma dúvida agora em questão de pacientes idosas. Acontece também de ter muito índice de câncer de mama, doutor? Por exemplo, nas mulheres mais velhas? Sim, lá não mudou nada. O que aconteceu foi incidência em pessoas mais jovens. É verdade, porque lá era nas mulheres mais velhas. Entendi. É uma relação, né, faz com a outra. Tá certo. Doutor, eu acredito que foi, assim, de extrema importância, né, para que as mulheres venham conhecer mais sobre o autocuidado, tá sempre aí atenta, fazendo os exames certinho. Se o senhor quiser deixar algum lembrete depois, no finalzinho, para as mulheres, alguma coisa que o senhor queira falar mais. Mas agora a gente já vai passar para as perguntas, tá? Quem fez a pergunta? Marcos, você tá aí? Levanta a mão. Você foi sorteado. Nós vamos responder a sua pergunta agora, que é, doutor, onde ele pergunta: e homens podem ter câncer de mama? Sim. E eu vou explicar o que acontece. Quando nasce um bebê feminino ou masculino, as duas mamas são iguais. A embriologia é exatamente a mesma. O hormônio feminino na puberdade aumenta a mama da mulher. E o hormônio feminino no homem praticamente não existe, então não aumenta. Então, existe uma coisa que chama-se ginecomastia no homem. Certo. Por alguma causa, às vezes, as mamas crescem no homem, certo? E aí, essa ginecomastia é benigna. E aí, normalmente, do ponto de vista psíquico, é preciso tratar assim como se trata a mama pequena na mulher. Os mecanismos psíquicos são iguais. Mas se um homem tem uma mama só crescida, é preciso ir da mesma forma ao mastologista para fazer diagnóstico se é uma ginecomastia unilateral ou se é um tumor. Nossa, doutor. Preciso ter esse cuidado, sim. Olha o mesmo cuidado da mulher, tem que ter o homem. Cresceu uma mama só, cuide-se, vai atrás do mastologista. Olha isso aí, meninas, homens, né? Falem aí com o pessoal em casa, passe essa informação, porque eu tenho certeza que essa informação que não é passada para muitos homens, né? E eu vou te acrescentar mais uma coisinha. É possível anabolizantes estimularem o tecido mamário e criar um tumor lá na mama. Ou seja, mais uma vez, alimentação
fazendo parte Sim, dos grandes riscos, né? sim. Doutor, excelente. Parabéns pela sua resposta, obrigada. Marcos, eu espero que tenha ficado esclarecido, tá? Para você e para divulgar aí para outros amigos. É uma pessoa muito influente aqui, é um amigo nosso aqui da Inglaterra também, que além de ter um salão de beleza, ele lida com estética e também é influência para muitos homens. E tenho certeza que muitos homens também vão, a partir de agora, se cuidar também através dessa resposta. A segunda pergunta, doutor, eu achei muito interessante, que foi de uma paciente, da Carize e da Ivane, que são amigas nossas também, que estão aqui assistindo com a gente, e ela falou, é uma dúvida que eu acredito que muitas pessoas têm, da questão da mama, só um segundinho, tem diferença da cicatriz quando coloca a prótese por cima ou por baixo do músculo? A cicatriz da pele, não tem diferença. Certo? O que tem diferença é a prótese submuscular. Ela, com o passar do tempo, a prótese sobe e a mama cai. E aí ficam dois volumes, né? Um alto e um baixo. Então, a prótese submuscular não é uma... Isso é uma opinião minha. Se for discutir numa sala de congresso, é metade para cada lado. Mas, ou seja, o senhor é o professor nos congressos, acho que o pessoal vai lhe escutar, né? Eu acho que sim. Então, mas da cicatriz de pele não muda, não. A cicatriz de pele é dependente da genética do paciente, dos cuidados que o paciente tem e do técnico que fez as incisões e as suturas. O técnico é o cirurgião plástico. Ou seja, trazendo para nós mulheres no entendimento mais não técnico como o do senhor. Quer dizer, então, que independente, né, de onde ela é colocada, a prótese, a cicatriz... Peraí, tem diferença de cicatriz quando coloca a prótese? Isso. Então, é independente, colocou a prótese por baixo, por cima, a pele de fora é a mesma coisa, né? Mesma coisa. Tá. Ela está aqui, inclusive, participando conosco. Eu acho que a gente nem vai acabar a live, porque agora que as pessoas estão entrando de novo, eu acho que a gente vai fazer mais um pouquinho de live. Pessoal, se vocês quiserem que a gente fique mais um pouquinho, 5 minutinhos, manda mensagem aí, manda para os amigos, compartilha, que eu vou dar 5 minutos a mais para vocês, viu? Ela perguntou, doutora, que não estava inclusa essa pergunta, mas eu acho interessante incluir ela de acompanhamento dessa pergunta, onde ela fala sobre a ponta estar virada, doutor. Sobre a ponta da prótese está virada. Olha, quando é colocada uma prótese, existem vários tipos de prótese. A prótese lisa